amigos do mundo do vôlei, estamos de volta mais uma semana e recheado de novidades para vocês. Pois é, a Liga Mundial Masculina de Vôlei começou nesse último final de semana e a gente tem muita coisa para falar sobre os Jogos do Brasil. Então, para não perder tempo, vamos direto para o saque rápido. Então, galera, o Brasil estreou na última sexta-feira num jogo contra a Polônia, fortíssima Polônia, do ponteiro Kurek, e foi um jogaço. É óbvio que, por estarmos em início de temporada das seleções, né, as seleções ainda estão se acertando, ainda estão ganhando ritmo e o número de erros foi até bastante elevado. O Brasil teve o jogo praticamente na mão. Podia ter ganhado, vencido inclusive por 3-1, mas por erros individuais acabou cedendo o quarto set e perdendo no tie-break. As parciais foram de 20-25, 25-20, 25-19, 22-25 no set em que o Brasil vencia e 8-15. A equipe brasileira começou a partida com a base que disputou a última Olimpíada, com o Bruninho levantando, o oposto Evandro, os centrais Lucão e Maurício Souza, Lucarelli e Maurício Borja nas pontas e a novidade que foi o líbero Thiago Brandel, que está substituindo o Serginho, que deixou a seleção brasileira, né? Além deles, 4 estreias entre os brasileiros. A gente teve a participação de Otávio, o Murilo Radic, Rodriguinho e Thales. O oposto Evandro jogou muito bem, apesar dos erros individuais do Brasil, e foi um grande destaque, sendo o maior pontuador, com 22 acertos. Lucarelli também ajudou bastante, fazendo outros 19. Foi um primeiro jogo, né, a estreia de Renan à frente da equipe. Como eu falei, a gente está começando a temporada da seleção, então é normal, altos e baixos, muitos erros, mas a seleção infelizmente poderia realmente ter fechado em 3-1 e não conseguiu. A nossa sorte é que o Brasil já está classificado como sede das finais, então assim, a gente vai usar realmente essa primeira fase para fazer testes, para entrosar melhor a equipe, então o jogo não foi de todo perdido. No segundo jogo a gente enfrentou a seleção do Irã, que veio aí com força máxima e com gana de vencer depois de uma primeira derrota na estreia do torneio. Mas o Brasil já jogou um pouco melhor e venceu de virada, com parciais de 3-1, 21-25, 25-19, 25-22 e novamente 25-22 em quase 2 horas de jogo. Lucarelli mais uma vez deu o ar da graça e fez 19 pontos, ao lado de Leandro, que dessa vez marcou 27. O oposto brasileiro está em grande fase, depois que veio aí do Sada Cruzeiro, fez uma grande temporada sendo campeão da Superliga, continua mostrando forte potencial na seleção brasileira também, visto que o William, levantador, né, multicampeão brasileiro, e também o oposto Wallace pediram aí uma folga maior neste início de temporada. Uma coisa interessante é que no primeiro jogo nós tivemos o Thiago Brandel como líbero titular. Já nessa segunda partida a gente teve uma pequena mudança com a entrada do Thales, né, que fez uma excelente Superliga e acabou agora se transferindo do Canoas para o Funvic Taubaté. E ele foi assim um dos grandes destaques da partida, principalmente na recepção, onde ele esteve seguro, parecendo um veterano. É a primeira participação do Thales na seleção brasileira e nesse jogo ele não decepcionou e tomou conta do fundo de quadra brasileiro. Fechando o final de semana, o Brasil reeditou a final olímpica contra a Itália. Pois é, esse grande encontro entre as seleções que fizeram aí o fechamento da última Olimpíada não poderia dar em outra coisa, foi um jogaço. Primeiro set, o Brasil passou por cima dos italianos e fez 25-15. Parecia que o Brasil, mesmo ainda
se ressentindo da ausência de alguns atletas, tinha realmente reencontrado seu grande voleibol e não teria dificuldades contra a Itália. A Itália, que vem sem Zaitsev e sem Juan Torena, também mostrou que tem força no segundo set e devolveu com a parcial de 17-25, com extrema facilidade, onde os erros brasileiros começaram a aparecer. Se o primeiro e o segundo set penderam muito para uma das seleções, o terceiro e o quarto foram extremamente equilibrados. O jogo cresceu muito de nível e o Brasil acabou vencendo os dois por 25-23 e 25-22. Com 19 pontos cada, Evandro e Luca Vettori, os opostos das seleções, foram os maiores pontuadores da partida. O Brasil, com isso, fechou o primeiro final de semana com um saldo extremamente positivo, de 2 vitórias e apenas uma derrota no tie-break para os poloneses. Pois é, início de campeonato, galera, a gente ainda tem muita coisa pela frente, todas as seleções vão crescer muito. Mais para frente, alguns jogadores devem passar a fazer parte novamente de suas seleções, reintegrarem as suas seleções, mas por ser um início de temporada, assim, a gente acredita que todas as seleções ainda vão crescer muito e o nível dessa Liga Mundial está bastante equilibrado e interessante. Então você não pode perder, a gente vai ficar ligadinho nos próximos finais de semana, né? Na próxima sexta-feira a gente já tem jogo novamente do Brasil e fiquem ligados na nossa agenda aí, porque só tem jogaço e cada vez mais disputados e de melhor qualidade técnica. Então, deixando o masculino de lado, a gente vai falar das meninas que começam essa semana a disputa da Montreux Volley Masters na Suíça. Pois é, esse campeonato que tradicionalmente já abre a temporada das seleções femininas vai ter novamente a participação do Brasil e contando com um time extremamente renovado que fez os 2 amistosos na semana passada contra a República Dominicana. Esses 2 amistosos foram bastante interessantes, que o Brasil entrou em quadra com muitas estreias, né? E a gente pôde ver que ainda tem muita coisa para ser trabalhada, tem que buscar muito entrosamento ainda, mas que também é natural nesse início de trabalho. Mas parece que o norte da seleção feminina está muito bem montado. O Zé Roberto é um profissional acima da média e a gente deve ter muitas alegrias com essas meninas, né? A gente ainda sente falta de algumas jogadoras mais rodadas, mas a base vai ser essa mesmo. E o Brasil vai ser formado na Montreux pelas levantadoras Roberta e Nayane, as opostas Tandara, Edinara e Fernanda Tomé, as ponteiras Natália, Drusila, Rosa Maria e Amanda, as centrais Adenísia, Carol e Mara e as líberos Suelen e Gabi. Pois é, vocês devem estar sentindo a falta aí da Leia nessa relação, a Leia que participou dos 2 amistosos contra a República Dominicana na semana passada, né? E foi titular na Olimpíada do ano passado, mas a líbero brasileira pediu dispensa da seleção e alegou motivos particulares. Ela disse que não estava, devido a esses problemas, não estava conseguindo se focar nos treinamentos e não valeria a pena continuar com a seleção se ela não pudesse dar os seus 100%. E a gente estima aí melhoras, né? A gente não sabe exatamente o que ela está passando, mas a Leia é extremamente talentosa e ela faz sim muita falta na seleção brasileira. Em seu lugar a gente vai ter a Gabi de Osasco, né, que vai estar estreando nessa nova posição, é a grande aposta do Zé Roberto nesse ciclo olímpico, nessa mudança de posição vindo da ponta para a posição de líbero, e ela já vai ser testada aí no torneio. A gente vai ver como que Gabizinha vai se sair nessa nova posição. Então quem puder aí, vamos ficar na torcida, porque a seleção realmente merece essa força. A renovação foi muito grande. É claro que a gente ainda vai ter volta das veteranas mais para frente, mas é importante nesse começo de ciclo olímpico apostar em novos nomes. Quanto mais nomes de alto gabarito a gente tiver mais para frente, melhor vai ser o trabalho da seleção rumo a Tóquio 2020.
E falando de grandes nomes, a gente vai falar de um grande nome do voleibol masculino agora, direto no Personalidades do Vôlei. A carreira de Naubert Tavares Bittencourt foi marcada por vitórias, títulos e, acima de tudo, por superação. Naubert começou sua carreira no voleibol em 1984, jogando pelo Clube Israelita Brasileiro, e passou por clubes como Tijuca Tênis, Flamengo, Minas Tênis, Banespa, Olímpicos, Macerata da Itália e Panasonic do Japão. Mas foi na seleção brasileira que Naubert conseguiu as suas maiores conquistas. Ele é o primeiro jogador na história do voleibol a conquistar o título mundial nas 3 categorias: infanto-juvenil, juvenil e adulto. Além disso, foi 2 vezes campeão da Liga Mundial e, em seu momento máximo, trouxe a medalha de ouro das Olimpíadas de Atenas, após lutar para se recuperar de uma cirurgia para corrigir o rompimento de um tendão do ombro esquerdo. Nem os médicos acreditavam na recuperação, mas ele superou as dores e realizou o sonho do ouro olímpico. A dedicação, garra e espírito de liderança de Naubert fizeram com que ele fosse o capitão da seleção brasileira por 8 anos, assumindo a responsabilidade de ser uma referência positiva para todo o grupo. A carreira ainda teve continuidade no vôlei de praia, onde fez parcerias com Guto, Luizão e Franco. Acima de tudo, Naubert sempre foi um exemplo de atleta, que levou o nome do Brasil para o mundo inteiro e agora continua ligado ao esporte, comentando os jogos pela TV e realizando palestras motivacionais por todo o país, falando um pouco mais sobre sua história, bastidores e histórias curiosas do voleibol. Pela seleção brasileira, Naubert foi campeão mundial infanto-juvenil em 91, campeão sul-americano juvenil em 92, campeão mundial juvenil em 93, campeão da Copa dos Campeões em 1997, sendo o maior pontuador e considerado o MVP da competição, tricampeão da Copa América em 98, 99 e 2001, pentacampeão sul-americano em 95, 97, 99, 2001 e 2003, tricampeão da Liga Mundial em 2001, 2003 e 2004, campeão mundial adulto em 2002, campeão da Copa do Mundo de 2003, medalha de prata e bronze nos Jogos Pan-Americanos de 99 e 2003 e campeão olímpico em Atenas 2004. Bom, galera, e depois de falar desse jogadoraço que é nosso eterno capitão Naubert, a gente vai para aquele quadro que tem bombado no vôlei brasileiro, que é o mercado do vôlei. Pois é, no mercado do vôlei a gente vai falar de 3 equipes especificamente essa semana. Uma no masculino, o MOC, Montes Claros, fechou a base da equipe para a próxima temporada com várias novidades. O time titular todo reestruturado depois de perder seus principais atletas para o exterior. O Montes Claros se reforçou com o veterano Lorena na saída, com os centrais Mudo e Tarcísio. O Mudo está vindo do Maringá e o Tarcísio do time argentino de San Juan. Trouxe também o levantador experiente, levantador Sandro, os ponteiros Zanatti, que veio do Lomas Vôlei, e Najari, que veio do Rio de Janeiro, do Botafogo do Rio de Janeiro, além de repatriar o líbero Alan, que veio da Romênia. Então o time vai começar um trabalho basicamente do zero, o time titular é todo novo,
mas que promete aí um grande trabalho novamente. Até agora não se sabe quem vai ser o treinador da equipe, né? A gente acha até meio estranho montar uma equipe sem ter o apoio do treinador, porque é ele que vai trabalhar com os atletas, mas a gente tem visto isso em algumas equipes brasileiras, lamentavelmente ou não, e o Montes Claros vai ser mais uma delas. A equipe tem uma base bastante experiente, aí mesclando com alguns jogadores mais novos, mas deve realmente fazer novamente um grande trabalho na Superliga. E agora, falando do feminino, a gente vai começar com o Bauru, que efetivou a contratação da campeã olímpica e MVP Paula Pequeno, que jogou a última temporada, aliás, as últimas temporadas, pelo Brasília. O time está sendo montado com uma média de altura bastante alta e muito interessante, prometendo dar trabalho às grandes equipes mais uma vez. Bom, teoricamente o time vai ter Paula e Martinez na ponta. Martinez tem sido aí pivô de uma polêmica com seu time italiano. O time não quer liberar a jogadora, mas ela já demonstrou interesse e já está apalavrada com Bauru. É uma grande jogadora de apenas 20 anos e 2 metros de altura, considerada o grande futuro, o grande nome da República Dominicana hoje. Nas pontas, junto com Paula Pequeno, a gente vai ter a Opostelô, que já foi a maior pontuadora da Superliga 2015-2016. Renovaram as centrais Angélica e Valquíria, a super líbero dominicana Brenda Castilho e a promissora levantadora Juma. Então a gente tem uma base aí de jogadoras muito fortes, muito altas, e vai ser um time bem chato de se enfrentar assim. O Bauru deve vir aí para lutar pelas semifinais com Minas, Osasco e Rio de Janeiro. Até porque a gente teve aqui outro time que fechou o seu ciclo de contratações e olha, uma verdadeira seleção. A gente já vinha falando do Praia há alguns programas e finalmente ele definiu a última posição que faltava para fechar o seu plantel, que é a posição de oposto. De uma vez só, fechou com a Nicole Fawcett, ex-atleta da seleção norte-americana, que inclusive já teve passagem pelo Minas Tênis Clube. A Nicole vai ser a oposta titular e fechou também com a Andrea Sporzin, que veio do Brasília. E se a gente for analisar nome por nome, time por time, hoje definitivamente o Praia tem o plantel mais forte de toda a Superliga. A gente vai ter aí, dependendo da opção do técnico Paulo Coco, Claudinha ou Ananda como levantadoras titulares. Eu particularmente prefiro a Ananda, acho a Claudinha com muitos altos e baixos. A Ananda é uma jogadora mais centrada e ao mesmo tempo muito arrojada também. Nas pontas a gente deve ter aí Fernanda Garay, ponteira titular da seleção brasileira, e Amanda, que também veio do Brasília. Amanda que tem um fundo de quadra excepcional e vai dar aí suporte para as levantadoras trabalharem bastante com as poderosas centrais que já foram um dia titulares da seleção brasileira juntas, Fabiana e Valeuska. Valeuska que infelizmente anunciou que essa é a última temporada dela no voleibol, forma aí uma das duplas mais fortes do mundo no meio de rede. E agora teremos também a Suelen, que vem substituir a Tássia. A Suelen hoje joga como titular da seleção brasileira, é uma líbero que fez a última temporada na Itália e tem crescido muito. É uma líbero assim, um toque, praticamente uma líbero levantadora, né? Ela tem um toque refinadíssimo e tem crescido na técnica a cada dia, né? Um posicionamento muito bom na defesa e um passe bastante preciso, vide os amistosos contra a República Dominicana na semana passada. E agora a cereja do bolo, Nicole Fawcett como oposta do time. O Rio de Janeiro vai ter muito trabalho para manter o título de campeão nesta temporada, né? Até o próprio Osasco, a gente acredita que talvez ainda contrate algumas estrangeiras. Se não abrir o olho, vai ficar difícil lutar por uma vaga nas semifinais de torneio. Os times agora já estão, tanto no masculino como no feminino,
praticamente fechados. Um ou outro nome aí que ainda a gente vai ouvir falar, o mercado vai começar a perder força, mas a gente ainda tem algumas equipes menores que ainda estão se fortalecendo. O caso do SESI, que anunciou nesse final de semana as centrais Marjorie e Dani Suco, além da líbero Érica Pão e da Prieudes, a levantadora Prieudes. O time ainda busca outras jogadoras para as demais posições, assim como também o Rio do Sul, né, que vem aí com Ju Odilon e Lia Castro, a Lia que a gente deu o furo na semana passada, né, em primeira mão para vocês. O time também ainda busca jogador em algumas posições, então são times que ainda podem se fortalecer, mas os grandes nomes da competição já estão basicamente fechados. E o prognóstico é que tenhamos uma Superliga de tirar o fôlego. Vocês não pedem por esperar, a gente vai ter aí muita notícia para conversar sobre o voleibol brasileiro. Bom, galera, é isso aí, mas antes de a gente encerrar o programa de hoje, queria chamar a atenção de vocês para uma novidade. A gente tentando agilizar a chegada de informações para você, para que você esteja sempre atualizado sobre tudo que está acontecendo, a gente vai transferir a nossa agenda direto para a nossa página no Facebook, que está aparecendo aqui, minha produção está colocando aqui, ó, @Face Mundo do Vôlei. Quem não curtiu ainda, curte lá, porque a nossa agenda vai estar sendo deslocada para lá, para que você possa realmente não perder nada das competições que estão sendo veiculadas nas televisões brasileiras, né? Então, para que você fique ligadinho nos jogos, não perca nada, a gente está tentando agilizar o processo, colocando, já que o nosso programa é semanal, colocando esse tipo de informação e outras também, algumas informações que a gente acha necessário e importante que você saiba antes da próxima edição do programa. A gente vai estar disponibilizando lá na nossa página no @Face Mundo do Vôlei. Então fica ligadinho, além de estar ligadinho na gente aqui, fique ligadinho também no Facebook para estar por dentro das últimas notícias do voleibol. Tá bom, galera? Então, ó, eu vou ficando por aqui, mas semana que vem a gente tem um encontro marcado novamente. Tá legal? Um beijo grande e até lá!